guia-me, me envolverei em teus braços, é o meu prazer. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me, me envolverei em teus braços, é o meu prazer. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me, me envolverei em teus braços, é o meu prazer. A paz, meus irmãos, boa noite. Estamos nesse momento começando mais um culto ao Senhor Jesus, pois nós estamos aqui para engrandecer e louvar e adorar ao nome do nosso Deus eterno, nosso Deus soberano, o nosso Deus maravilhoso que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. E eu queria nesse momento que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abrem-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Então, de tudo é o Senhor, a terra, o céu, tudo que existe foi Ele quem criou, foi Ele que fez, Ele que firmou. Então nós abrimos hoje, Senhor, as portas para que entre o Rei da Glória, Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus todo soberano, Tu és o Deus exaltado nas alturas, Pai. Nós rendemos graças ao Teu santo nome, Pai. Tu és o nosso Paizinho eterno, o nosso Paizinho amado, a quem tantos adoramos, a quem tanto amamos. E essa noite, Senhor, nós queremos dizer que nós bendizemos o Teu santo nome. Oramos pela Igreja Batista Rema, por cada irmão que está na sua casa, aqueles que estão doentes, Senhor, nós profetizamos a cura em nome de Jesus, que o Teu sangue venha lavar, curar, purificar e restaurar aqueles que estão enfermos. Nós oramos, Senhor, por aquelas famílias, Senhor, que estiverem passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela de enfermidade, seja ela algum problema emocional ou espiritual. Deus, que todas as cadeias sejam quebradas e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar agindo nos corações e na mente dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e Te dizemos, Senhor, que Tu tem total liberdade para agir em nosso espírito, Senhor, em nossas vidas, no nosso ser, no nosso coração, Senhor, nas nossas mentes, e que Tu venha com um agir soberano, Senhor, sobre nós nesta noite, Pai. Mas principalmente, Senhor, que o nosso louvor, a nossa adoração suba, Pai, como aroma suave às Tuas narinas, pois nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, Senhor, Tu tens nos levantado e Tu tens agido soberanamente, cumprindo a Tua palavra, Deus, nas nossas vidas e na nossa família. Assim, desde já nós Te agradecemos. Te agradecemos pela vida do irmão Ananias, Senhor, que já está melhor. Te agradecemos pela vida da Ednete, Senhor, todos aqueles outros também que estavam enfermos e que já melhoraram. Nós Te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que são respostas das nossas orações e que Tu tem atendido ao Teu povo que tem clamado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos louvar e adorar a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és digno de todo o nosso louvor, Jesus. E digno de toda canção que posso cantar. Digno de todo louvor que eu louvarei. Digno de todo ar que eu respirar. Vivo por Ti. E Jesus, o nome acima de todo nome. E Jesus, o único que pode me salvar. Digno de todo ar que respirarei. Vivo por Ti. Vivo por Ti. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver.
enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me. Me envolverei em teus braços, é o meu prazer. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, o único que pode me salvar. Digno de todo ar que respirarei, vivo por ti. Vivo por ti. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me. Me envolverei em teus braços, é o meu prazer. Santo, não existe outro, és inigualável. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me. Me envolverei em teus braços, é o meu prazer. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Santo, Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me. Me envolverei em teus braços, é o meu prazer. É o meu prazer. Me envolver em teus braços é o meu prazer. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar. As ondas cessarão com o poder da sua voz, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus.
as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, em tudo eu dou a ti outra vez. Cantarei, Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz E as trevas fugirão. não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz E as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Não temerei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E com o nome de Jesus nós não precisamos temer mal algum, porque nós estamos firmados na rocha inabalável, na rocha eterna que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor que nos resgatou, e hoje nós somos livres para adorar ao Senhor. Deus abençoe você essa noite e que o Senhor possa tocar as suas vidas em nome de Jesus. Você esteja feliz na presença do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. A voz não estava saindo, né? Então eu vou começar de novo em nome de Jesus. É porque é ao vivo e ao vivo acontecem essas coisas, tá bom? Mas a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor seja contigo, com a tua família. Eu trago uma palavra da parte de Deus que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, no verso 1. E a palavra do Senhor, eu vou esperar um pouquinho até você abrir a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 20, no verso 1. Nós estamos aqui na igreja com alguns irmãos, mas a grande maioria está em casa, acompanhando de casa, né? Nós tivemos aumento dos casos aqui na nossa cidade, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é quem controla tudo e nós confiamos no Senhor. Sabemos que logo estaremos de volta, estaremos nos reunindo com os irmãos aqui na igreja. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 20, no verso 1, a palavra do Senhor ela vai dizer assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não viverá. Somente até aí. Ezequias recebeu essa palavra do profeta Isaías e ele disse o profeta Isaías falou para Ezequias: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Essa é a palavra que o profeta falou para o rei Ezequias, porque tu irás morrer e não irás viver. A pergunta que eu tenho essa noite é: como está a sua vida? Como está a sua casa? Se Deus chegasse para você hoje e dissesse: põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, porque tu irás morrer e não irás mais viver. Será que nós estaríamos com a nossa vida em ordem? Será que a nossa vida está no altar do Senhor? Será que se a nossa vida está organizada da forma como Deus quer que esteja? Eu quero te dizer que Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus de caos. Quem gosta de caos é o inimigo, quem gosta de bagunça é o inimigo. Mas o Senhor, Ele gosta das coisas em ordem. Ele nos fez para viver em ordem. Ele nos fez para sermos organizados. Amém? Então, quando o profeta chega ali para Ezequias e fala isso, eu fico imaginando como será que estava a vida de Ezequias? Como é que estava a vida, a família, a casa de Ezequias, para Deus ter falado isso para ele? Deus deu um prazo para ele, não disse quando que ele ia morrer, mas disse que era para ele se apressar e colocar em ordem. E a mesma coisa acontece com cada um de nós hoje em dia. Nós devemos ter a nossa vida em ordem. A nossa vida ela deve estar em ordem. Como nós temos vivido nesses últimos tempos? Como nós temos vivido nesses últimos tempos? São tempos diferentes, são tempos onde uma parte das pessoas elas não saem de casa, elas estão dentro das suas casas, as faculdades pararam, as escolas estão paralisadas, alguns trabalhos estão paralisados, outros continuaram. Mas como está a nossa vida nesses tempos? Como é que ela se encontra? Nós temos colocado a nossa vida em ordem, o nosso coração ele está em ordem, ele está da forma como Deus quer? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. É uma autorreflexão. Todos nós precisamos fazer esta autorreflexão. De tempos em tempos, nós devemos nos perguntar: como está a minha vida? Será que eu estou vivendo da forma correta? Será que eu estou vivendo da forma que agrada a Deus? Será que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida? Ou será que eu estou apenas deixando a vida passar? Eu quero te dizer, meu amado e minha amada,
A vida, ela vai passar. Os dias, eles passam e passam rapidamente. E quando nós perdemos uma oportunidade, dificilmente ela volta. É por isso que nós temos que estar com a nossa vida em ordem. É por isso que nós devemos planejar. É por isso que nós devemos sonhar. Porque os dias, eles vão passar. E nós devemos sempre estar com a nossa vida organizada. Planejamento. Essa é uma palavra essencial para a vida de todas as pessoas. Planejamento. Nós não podemos viver como uma pessoa que não tem sabedoria. Nós não podemos viver como uma pessoa que não conhece a Deus ou que não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas sábias. Nós devemos ser pessoas sensatas que se planejam e se preparam para aquilo que ainda vamos viver, para o melhor que Deus ainda tem para nós. Devemos estar preparados para as oportunidades. Então a primeira coisa que eu quero te falar é: põe em ordem a tua vida. Se a tua vida está bagunçada, se a tua vida está desorganizada, se você não tem vivido de uma forma inteligente, se você não tem vivido de uma forma planejada, você precisa colocar a tua vida em ordem. Se você tem apenas acordado, comido, deitado, levantado, comido de novo e dorme de novo, se essa é a vida que você tem vivido, está totalmente errado. Se você tem vivido sem nenhuma perspectiva de futuro, se você tem vivido como se a vida fosse acabar amanhã, você está completamente errado. Você precisa planejar. Deus está trazendo oportunidades para nós. Deus está trazendo um novo tempo para nós. Deus está preparando um futuro brilhante para nós. E nós precisamos nos preparar para isso. Aleluia! Nós devemos nos preparar para isso. As oportunidades de Deus, elas vão chegar na nossa vida. E quando elas chegarem, nós devemos estar preparados para agarrá-las e vivê-las em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar, depois de colocar a vida em ordem, é: faça planos, sonhe, se prepare para as oportunidades que virão. Eu gosto muito de um texto que está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, fala da história de Davi. Quando Davi sai da sua casa, Davi, um pastorzinho de ovelhas, né? Um menino naquela época, ainda não era o rei, ele era um menino. Ele apenas cuidava do pequeno rebanho do seu pai. E o pai dele chama ele e dá uma missão a Davi, que ele leve alguns queijos e algumas coisas ali no acampamento, no meio dos soldados. E no 1 Samuel 17, eu vou abrir aqui para nós. 1 Samuel 17 conta essa história. Eu gosto muito dessa história. E ele fala que ele envia Davi ali para levar aquela encomenda até seus irmãos. E eu fico imaginando o fascínio de Davi pela guerra. Porque naquela época todo homem, ou quase todos, queriam ser guerreiros. Os irmãos de Davi eram guerreiros. Então você imagina o irmão caçulo mais novo, vendo os irmãos indo para a batalha, chegando da batalha. E com certeza Davi sonhava com aquilo. Davi tinha aquela fascinação, aquele sonho de um dia poder se tornar um guerreiro como seus irmãos e como a maioria dos homens daquela época. Então aquela missão para Davi, eu creio que tenha sido algo maravilhoso. Mas quando Davi chega naquele arraial e ele pensa que ele vai encontrar os soldados de Israel vitoriosos, ele encontra os soldados de Israel amedrontados. Os homens estavam amedrontados por conta de um guerreiro chamado Golias, que já há 40 dias desafiava aqueles homens. E todos os dias Golias ia ali, desafiava e blasfemava contra Deus e contra aquele exército. E quando Davi ouve aquilo ali, ele pensou: essa é a oportunidade da minha vida. Essa é a oportunidade da minha vida.
Davi não titubeou. No verso 32, 1 Samuel 17, 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Meus irmãos, imagina a ousadia de um jovem rapaz que nunca tinha ido à guerra, nunca tinha colocado uma armadura de guerra. Mas quando ele olhou aquilo ali, ele disse: essa é a minha oportunidade. E eu te pergunto, falando sobre fazer planos, sobre se preparar, por que que Davi falou aquilo para Saul? Mais na frente do texto você vai entender. Davi estava preparado para aquele momento. Davi estava preparado para aquela oportunidade. Davi não era um homem que não se preparava para as oportunidades. Mas na frente o texto continua e ele vai dizer, quando Saul, no verso 33, diz assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. No verso 34, Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhes golpe e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Davi estava preparado. Davi havia treinado com o leão e com o urso. Davi não tinha perdido a oportunidade de se preparar. Eu quero te dizer uma coisa: o leão e o urso, quando apareceram para Davi no campo, querendo matar as ovelhas de seu pai, era um problema. Talvez os outros pastores, quando eles vissem o leão e o urso, eles saíam correndo, com medo do problema, não queriam resolver o problema. Mas Davi enfrentava o problema. Davi resolvia o problema, porque os problemas que aparecem na nossa vida, eles são oportunidades de nos preparar para aquilo que Deus já preparou para nós. Aleluia! Creia nisso, meu amado e minha amada. Nenhum problema que apareça na sua vida é algo que Deus não trabalhe em você para preparar você para aquilo que Ele já preparou para você. Aleluia! É isso. Nós devemos parar de enxergar problemas como coisa ruim. Nós devemos parar de enxergar essas adversidades que a vida traz para a gente como se elas fossem coisas ruins. Na hora, realmente ela parece ruim. Na hora, tem vez que a gente chora, tem vez que a gente se entristece, tem vez que a gente tenta até ficar magoado. Mas tudo isso está preparando você para aquilo que Deus já preparou para a tua vida. Romanos 8, 28 novamente, aleluia! Romanos 8, 28 novamente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você anda segundo o propósito de Deus, todas as coisas estão te preparando para aquilo que Deus já preparou para você. O leão e o urso estão te preparando, porque quando o gigante chegar, você vai derrubá-lo em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! E eu volto a perguntar: você tem sonhado com aquilo que Deus já preparou para você? Você tem planejado? Você tem se preparado para aquilo que Deus já preparou para você? Se prepare, planeje, comece a fazer planos. Não fique vivendo a vida como se ela não tivesse um sentido. A nossa vida, ela tem sentido sim. A nossa vida, ela tem um propósito sim. Deus tem um propósito nas nossas vidas, aleluia. Deus já preparou um propósito para mim e para você.
Nós precisamos nos encaixar nesse propósito. Tem pessoas que dizem, eu estou orando para Deus abençoar os meus sonhos, eu estou orando para Deus abençoar o meu propósito. Não! Você deve orar para Deus revelar o sonho que Ele tem para a tua vida. Você deve orar para Deus revelar o propósito que Ele tem na tua vida. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Nós às vezes planejamos muito, mas nunca paramos, muitas das vezes não paramos para perguntar quais são os planos de Deus. Nós devemos planejar sim, e devemos perguntar para Deus, Senhor, quais são os teus planos? Eu quero planejar juntamente com o Senhor. Eu quero planejar, eu quero sonhar aquilo que o Senhor já sonhou para mim. Essa deve ser a nossa atitude. Davi era um homem preparado, porque ele ouvia Deus, porque ele buscava Deus, porque ele adorava Deus. Todas as guerras que Davi ia sair, ele consultava o Senhor, consultava Deus, para saber se era para ir ou se não era. Mesmo depois de ser um guerreiro experiente, ele continuava consultando ao Senhor. Então, isso nos diz que nós devemos nos planejar, que nós devemos nos preparar. Lucas capítulo 14, no verso 28. Lucas 14, 28. A palavra do Senhor, ela diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Isso fala de planejamento. Qual de vocês que querendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Nós devemos calcular o preço, nós devemos planejar, nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Eu quero te dizer, Deus tem grandes sonhos para a tua vida. Deus tem grande propósito para a tua vida. Ele já sonhou os sonhos que Ele tem para você, mas você precisa se encontrar no sonho de Deus. Aleluia! O Senhor sempre coloca oportunidades diante de nós. O Senhor sempre coloca oportunidades diante de nós. Todos os dias nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. Todos os dias nós temos a oportunidade de servir o nosso irmão, de servir ao próximo. Porque quando nós estamos servindo ao nosso irmão, ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Quando nós amamos ao próximo, nós estamos amando a Deus. É isso que a palavra do Senhor diz. Então eu quero te dizer, não desperdice as oportunidades. A terceira coisa que eu quero te falar é, peça ao Espírito Santo que te mostre e te ajude a pôr ordem na tua vida. Nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos mostre e nos ajude a ordenar a nossa vida, a colocar ordem na nossa vida. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. A palavra do Senhor diz que Ele é o Consolador, o nosso ajudador, aquele que foi enviado por Jesus Cristo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, é isso que a Bíblia diz. Então a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos ajudar a colocar a nossa vida em ordem. Ele sonda o mais profundo do nosso coração. Ele nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer para nós. Todos os dias, a todo momento, o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao nosso coração. Muitas das vezes somos nós que não queremos ouvir. Mas todo o tempo o Espírito Santo está falando com os filhos de Deus. Ele tem um poder de sondar o nosso coração. Romanos 8, no verso 27, diz assim: e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos,
de acordo com a vontade de Deus. O Espírito sonda e o Espírito intercede pelos santos. Quem são os santos do Senhor? Somos nós, filhos e filhas de Deus. Aqueles que foram comprados pelo seu sangue, aqueles que foram redimidos, aqueles que receberam a Cristo, que entregaram a vida a Jesus, que passaram a viver aquilo que Deus tem preparado para cada um. Esses são os santos, esses são os filhos e filhas do Senhor. Então o Espírito Santo, ele vai falando com a gente. Então nós devemos clamar ao Espírito Santo de Deus. Nós devemos falar com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ouvir o Espírito Santo de Deus para entender quais são os planos do Senhor para nós. E a outra coisa que nos ajuda a compreender o propósito de Deus na nossa vida é a palavra de Deus. Hebreus 4, no verso 12, capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele de quem havemos de prestar contas. Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela ajuda a discernir os pensamentos, ela discerne os meus pensamentos e a intenção do meu coração. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o que nos orienta juntamente com o Espírito Santo. A palavra de Deus é que me leva para o centro da vontade de Deus, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para viver aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo e com a palavra. E para finalizar, eu quero te dizer: viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. A sua vida deve glorificar o Senhor. As pessoas precisam enxergar Cristo em nós. As pessoas precisam enxergar Jesus em nós. Eu não estou falando de aparência física, eu estou falando de atitudes, eu estou falando de comportamento, eu estou falando da forma como nós nos expressamos. É dessa forma. Semelhança, nós somos a semelhança de Deus. A Bíblia diz que Ele nos fez a imagem e semelhança. Nós somos a semelhança. Nós precisamos nos parecer com Jesus a cada dia, nós precisamos andar como Jesus andou, nós precisamos pensar como Jesus pensou. Mas pastor, como é que eu vou pensar como Jesus? Meu amado, você tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos faz pensar como Jesus. Nós devemos pensar. E eu quero te perguntar: as pessoas têm visto Cristo na tua vida? As pessoas têm conseguido enxergar a Cristo em você, nas suas atitudes? Você, quando vai tomar uma decisão, você tem consultado a Deus? Você tem orado, pedido que Deus te oriente? Ou você tem simplesmente tomado decisões por conta própria? Porque quando nós tomamos decisões por conta própria, o risco de nós quebrarmos a cara, nos entristecermos, é grande. Mas quando nós consultamos a Deus, quando nós perguntamos e esperamos a resposta de Deus, nós temos tudo para dar certo, porque o Espírito Santo é quem nos responde. Às vezes eu vejo pessoas perguntando sobre isso ou sobre aquilo: isso é certo, aquilo não é certo, é pecado, não é pecado. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus é ela quem nos orienta.
Muitas das vezes as pessoas vêm perguntar coisas já sabendo a resposta, mas elas querem um aval. Elas querem alguém que dê um aval a elas. E geralmente eu respondo: você tem o Espírito Santo. A palavra de Deus está dizendo isso. Ah, mas não tem nada na palavra, mas tem o Espírito Santo de Deus que fala comigo e fala com você. Nós precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A minha vida glorifica a Deus. O meu trabalho, lá no meu trabalho eu estou glorificando a Deus. Lá na minha faculdade eu estou glorificando a Deus. Lá na minha casa, na minha família eu estou glorificando a Deus. Os meus vizinhos, o relacionamento que eu tenho com os meus vizinhos glorifica o nome do Senhor. O relacionamento que eu tenho com os meus irmãos glorifica o nome do Senhor. Essas são perguntas que a gente precisa responder. Essas são perguntas que a gente deve estar sempre analisando na nossa vida, para que a nossa vida glorifique a Deus. E eu quero deixar essa reflexão para você. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Grandes coisas o Senhor está por fazer. Grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um de nós. Grandes são os propósitos, os planos de Deus para mim e para você. Mas nós devemos pôr a nossa vida em ordem. Essa é a mensagem dessa semana. Eu quero te dizer que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, aqueles aqui da Igreja Batista Rema que congregam conosco, que o Senhor derrame da tua graça e da tua unção. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, cada um que está nos assistindo através da internet, mesmo aqueles que não congregam conosco, os nossos amigos, os nossos familiares, meu Deus, abençoa, derrama da tua graça, derrama da tua unção, do teu poder. Espírito Santo de Deus, fala com cada um, Senhor, ministra o coração de cada um, nos ajuda a colocar a nossa casa em ordem, nos ajuda a colocar a nossa vida em ordem, a nossa família em ordem, para que nós possamos viver as grandes promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, guarda cada um debaixo das tuas asas, cobre cada um com o teu sangue, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Protege, meu Deus, de toda enfermidade, de toda doença, de toda seta do maligno. Que os meus irmãos estejam protegidos, estejam guardados debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção poderosa. Oro pela vida dos meus pastores, abençoa, derrama da tua graça e da tua unção, Pai. Nós oramos, Senhor, oramos pela nossa cidade, pela cidade de Santa Inês. Guarda a nossa cidade, meu Deus, guarda as famílias de Santa Inês. Oramos pela nossa nação, pelo Brasil, que a obra que o Senhor já começou nessa nação, ela seja completa, Senhor, no nome santo de Jesus. Nós oramos, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu amado e minha amada, eu quero dar aqui alguns avisos. Essa mensagem nós vamos deixar salvo aí no canal do Instagram, mas também nós vamos colocar no nosso canal lá no YouTube. Nós ainda não conseguimos fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas daqui a poucos minutos essa mensagem vai estar no nosso canal, lá no YouTube, Igreja Batista Rema 2019. Se você quiser assistir com calma, quiser compartilhar, você vai estar nos ajudando em nome de Jesus. Também quero deixar que a nossa igreja ela não está funcionando os cultos. Nós estamos fazendo os cultos aqui na igreja, alguns irmãos têm vindo, outros têm assistido de casa. Mas se você deseja ofertar no ministério, na Igreja Batista Rema, se você quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, nos mande a mensagem, pode trazer aqui na igreja no horário, marcar um horário para trazer aqui na igreja, ou então vir nos horários que os cultos estão sendo transmitidos para entregar também. Tá bom? Deus te abençoe, te dê um final de noite abençoado e uma semana de vitória,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.